Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após descobrir que Lucinda foi baleada, Petra ficará em dúvida e vai suspeitar que Antônio tenha sido o mandante do crime. Ela vai conversar com Luigi sobre as suas suspeitas e afirma ao italiano que vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance para parar as maldades de Antônio de vez. Determinada a saber toda a verdade, Petra se esconde no escritório do pai e acaba gravando uma conversa reveladora do pai com Irene e decide contar tudo o que sabe para Marino. O delegado vai ficar surpreso com o depoimento e, junto das provas coletadas por Petra, Marino vai prender o fazendeiro de vez. O Antônio vai tentar fugir da polícia mais uma vez, porém vai acabar se dando mal e vai pagar por tudo que fez com a própria vida. Antes de morrer, Antônio vai revelar 2 segredos. Já aperta aqui embaixo inscrever-se para receber as notícias de Terra e Paixão todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após toda a cidade descobrir que Lucinda foi vítima de um atentado. Petra vai ficar horrorizada ao descobrir o que aconteceu com Lucinda e decide procurar Luigi para desabafar. Quando fica a sós com Luigi, Petra diz: "Ai, Luigi, eu tô muito chocada com isso que aconteceu com a Lucinda. Será que ela vai sobreviver?" Luigi passa a mão na cabeça e diz: "Mamma mia, nem me fale, Petra. Estou rezando tanto para ela sair dessa. Ela é uma mulher forte, eu tenho esperanças." Petra olha para Luigi com um olhar preocupado e o italiano percebe que ela está estranha. Petra pergunta: "Luigi, você acha que meu pai pode estar envolvido nesse atentado? Tá todo mundo comentando e o pior é que faz sentido, porque ele tava com raiva do Marino." Luigi encara Petra e responde: "Perdono pelo que eu vou te falar, Petra, mas seu papa está completamente fora de controle ultimamente. Ele sequestrou a Aline. Eu acho que ele está sim envolvido nesse crime. Eu não duvido nem um pouco disso." Petra começa a chorar e diz: "É uma vergonha ser filho desse monstro. Como meu pai é capaz de fazer uma coisa dessas, Luigi?" Luigi abraça Petra para consolar ela e diz: "Calma, Petra, tudo vai ficar bem. Uma hora seu papa vai ter que pagar por tudo de ruim que fez." Petra sai do abraço de Luigi e responde: "Eu sei, Luigi. E se depender de mim, esse dia tá cada vez mais perto, porque eu vou ajudar a provar que ele tá envolvido nisso. Eu vou investigar, e se ele realmente estiver envolvido, eu juro que eu vou acabar de vez com todas as maldades dele." Luigi se preocupa com Petra e diz: "Mamma mia, Petra, você tem certeza disso? Pode ser muito perigoso, não mexe nos planos do seu pai." Petra faz carinho em Luigi e responde: "Fica tranquilo, Luigi, que eu sei me cuidar muito bem. Eu ainda moro lá naquela casa. Se tem alguém que tem chance de descobrir a verdade, esse alguém sou eu, e o meu pai não vai fazer nada contra mim." Luigi fica apreensivo com a determinação de Petra, mas eles se despedem e Petra entra em seu carro e dirige em direção à mansão. Quando chega, ela entra sem ser vista, na ponta do pé, para não chamar a atenção de ninguém. Ela escuta as vozes de Antônio e Irene vindo da sala de jantar e percebe que eles estão indo em direção ao escritório. Petra entra no escritório antes dos pais e se esconde atrás do armário para escutar o que os dois vão conversar. Ela pega seu celular e começa a gravar assim que seus pais entram no escritório discutindo. Antônio fecha a porta do escritório e diz para Irene: "Vai, Irene, aqui é um lugar um pouco mais discreto para a gente conversar melhor sobre esse assunto." Irene coloca a mão na cintura e diz: "Antônio, não me enrola. Você conseguiu parar aquele matador que você contratou?" Antônio passa a mão na cabeça
e mente na maior cara dura ao dizer: "Não deu tempo não, Irene. Quando eu ia ligar pra pedir pra ele abortar a missão, ele me ligou dizendo que o serviço já tinha sido feito com sucesso." Parece que acertou a bala bem no meio da cabeça daquela Lucinda. Petra fica horrorizada com a confissão de Antônio e continua gravando a discussão dos pais. Irene coloca as duas mãos no rosto e diz: "Antônio, quando eu falei que você tá perdendo a mão, é justamente disso que eu tava falando. Você tá chamando muita atenção no momento que não precisava de tudo isso." Antônio encara Irene e diz: "E você acha mesmo que eu ia engolir aquela humilhação que aquele delegadozinho me fez passar, me jogando numa cela? Nunca! Ele merece todo o sofrimento que tá passando agora." Irene perde a paciência e diz, quase gritando: "Antônio, pelo amor de Deus, presta atenção no que você tá dizendo. Tá mais do que óbvio que o mandante desse atentado é você, justamente pra se vingar do delegado. Agora mesmo que o Marino vai vir com tudo pra cima da gente, feito bicho, tudo que a gente não queria agora." Antônio não abaixa a cabeça e responde: "Eu não tenho medo nenhum daquele verme. E você também não deveria ter, Irene. Aquele delegadozinho de merda não pode e nunca vai poder fazer nada contra mim ou contra você." Irene passa a mão no rosto, tentando se acalmar, e diz: "Você realmente é mais teimoso do que uma porta. Não é possível." A megera sai do escritório com tudo e Antônio vai atrás dela para continuar conversando. Assim que os dois saem, Petra interrompe a gravação e sai de trás da cortina chorando, horrorizada com a conversa que acabou de escutar. Completamente em choque, Petra diz: "Meu Deus do céu! Como eu odeio fazer parte dessa família e ser filha desses dois. Eles são dois monstros, alguém tem que parar eles de uma vez." Petra sai da mansão sem ser vista e corre para seu carro. Ao entrar no veículo, Petra liga para Hélio e implora para eles conversarem na beira do rio, onde eles sempre se encontram. Hélio percebe que Petra está chorando e diz que vai para lá o mais rápido possível. Petra agradece o apoio do rapaz e parte com o carro para o local também. Um tempo depois, Petra chega na beira do rio e já encontra Hélio a esperando. Ela corre até ele e se abraçam. Ao sair do abraço, Hélio olha para Petra e pergunta: "O que foi que aconteceu, Petra? Você me ligou toda nervosa?" Petra respira fundo e diz: "Eu descobri, Hélio. Eu descobri que foi o meu pai quem mandou atirar na Lucinda. Eu escutei uma conversa dele com a minha mãe e ele confessou tudo. Eu gravei tudo. Eu posso finalmente acabar com as maldades dele de uma vez por todas." Hélio fica chocado com o que escuta de Petra e diz: "Meu Deus, Petra, que horror! O seu pai realmente não tem limite, mas você vai ter coragem de ir contra a sua própria família desse jeito?" Petra começa a chorar de tristeza e responde: "Ai, Hélio, eu não queria que meu pai fosse esse monstro que ele é, mas eu acho que eu não vou conseguir ficar calada agora que eu sei de tudo. Eu fico triste, mas agora eu sou a única que pode parar as maldades do meu pai e da minha mãe." Hélio faz carinho em Petra e diz: "Eu entendo essa tristeza, Petra. É a mesma que eu sentia quando eu percebi que a minha mãe era capaz de tudo para conseguir o que ela quer." Petra não consegue segurar o choro e responde: "Pois é, agora a Lucinda tá lá internada naquele hospital, correndo o risco de morrer por causa do meu pai. Isso não é justo." Hélio limpa as lágrimas de Petra e diz: "Ei, tenta se acalmar. A gente vai rezar pra Lucinda sair dessa e ela vai se recuperar. Você vai ver. E em relação a você, eu acho que você já sabe o que precisa ser feito, né?" Petra confirma com a cabeça e dessa vez diz que vai até o fim.
Enquanto isso, na delegacia, mesmo ainda se recuperando da surra que levou, Ramiro vai até a delegacia formalizar o seu depoimento em relação ao sequestro de Aline. O capataz se surpreende ao ver Marino em sua sala, mesmo depois de tudo que aconteceu com a Lucinda. O delegado afirma que mesmo com o coração partido, vai continuar trabalhando para colocar Antônio La Selva na cadeia. Marino muda de assunto e... Mas e você, Ramiro? Veio aqui para dar o seu depoimento formal e confessar tudo? Ramiro encara Marino receoso e responde: Na verdade, eu vim aqui mais para falar sobre o sequestro da Aline. Marino encara Ramiro e diz: E se você fizer melhor do que isso, Ramiro? Ramiro fica confuso e pergunta: E como assim, melhor? O que eu posso fazer de melhor? Marino coloca as duas mãos na mesa e responde: Você começar revelando todos os crimes que você fez a mando do Antônio, por exemplo. Uma delação premiada, Ramiro. Fazendo isso, você pode reduzir muito a sua pena, porque você sabe que de qualquer forma você vai pagar pelos crimes que fez, né? Ramiro bufa desconfiado e diz: Eita, Mato Grosso do céu, mas se eu contar tudo que eu sei, você promete que vai proteger o Kevinho? Tenho medo do patrão tentar fazer alguma coisa contra o Kevinho pra me atingir? Marino entende a preocupação de Ramiro e diz: Tá bem, Ramiro. Eu prometo pra você que eu vou garantir a segurança do Kelvin. Ramiro fica aliviado e responde: Tá bom, tá bom. Então eu conto tudinho que eu sei. Aceito fazer essa declaração aí que você falou. Marino dá sinal para Silva escrever tudo que Ramiro disser a partir de agora e diz: Então muito bem, Ramiro. Além do sequestro da Aline Machado, quais foram os outros crimes que você cometeu a mando de Antônio La Selva? Ramiro, ofegante, decide contar tudo que sabe para o delegado. E ele diz: Pra começo de conversa, fui eu que matou o marido da viúva, né? O Samuel, a mando do patrão. Ele queria as terras dela e eu que fiz o serviço. A Aline e o menino conseguiram fugir com a ajuda do Caio, mas o patrão pediu pra eu acabar com os dois mesmo assim. Marino escuta atentamente toda a confissão de Ramiro e pergunta: E você tentou matar a Aline? Ramiro confirma com a cabeça e diz: Tentei sim, delegado. Mais de uma vez tentei afogar ela no rio, só não consegui porque o Caio apareceu bem na hora. Também tentei dar uma sova nela, mando do patrão, e eu que fiz o sequestro do menino dela, o João. Marino fica chocado com o relato de Ramiro e percebe que Antônio pode ser pior do que imaginava. O delegado encara Ramiro e diz: Obrigado pelo seu depoimento, Ramiro. Isso vai ajudar muito no processo que nós estamos movendo contra o Antônio. Ramiro encara o delegado e pergunta: E agora eu vou ser preso, delegado? Marino nega com a cabeça e diz: Ainda não, Ramiro. O inquérito ainda tá aberto e nós vamos apurar tudo isso que você contou. Se for tudo provado, aí sim você pode ser preso. Mas, como você contribuiu, você pode pegar uma pena mais leve. Ramiro agradece o esclarecimento do delegado e vai embora da delegacia com sua muleta. Assim que Ramiro sai, Marino passa a mão na cabeça e Silva pergunta: Delegado, mas com tudo isso que o Ramiro contou, ainda não dá pra gente prender o Antônio de uma vez por todas? Marino nega com a cabeça e responde: Infelizmente não, Silva, porque ainda é a palavra do Ramiro contra a palavra do Antônio. Mas já ajudou muito. Nós só vamos precisar encontrar provas mais concretas de tudo isso que o Ramiro contou. E eu não vou descansar até o encontrar. Assim que termina de falar, um barulho aparece na delegacia e a porta se abre com tudo. Petra invade a delegacia, assustando Silvio Marino, e diz: Delegado, eu tenho uma denúncia muito séria pra fazer que vai mudar o rumo da sua investigação contra meu pai Antônio. Marino olha surpreso para Petra e pergunta: Que denúncia seria essa, Petra?
Petra tira seu celular da bolsa, coloca na gravação que fez a discussão de seus pais e joga na mesa de Marino. O delegado encara o aparelho confuso e pergunta: "O que é isso que tem aqui?" Petra se senta na cadeira e diz: "Eu gravei uma discussão do meu pai com a minha mãe, onde ele confessa o que fez contra a Lucinda. É muito triste pra mim dizer isso, mas o meu pai é um bandido." Marino dá o play no vídeo, curioso para ouvir o que Antônio falou de Lucinda. E escuta Antônio dizendo para Irene que não conseguiu impedir o matador de atirar na Lucinda e que o serviço já está feito. Marino chora de raiva ao escutar a confirmação de que foi Antônio quem atentou contra a vida de Lucinda. Ele dá um soco na mesa, assustando Petra e Silva, e grita: "Desgraçado, maldito! Esse homem me paga! Agora sim nós temos provas concretas contra ele! Ele vai preso agora mesmo!" Petra passa a mão na cabeça e diz: "Eu só fiz isso porque eu não concordo nem um pouco com as atitudes do meu pai e ele precisa se parar do Marino de uma vez por todas. Eu sinto muito pelo que aconteceu com a Lucinda." Marino olha para Petra e diz: "Muito obrigado por isso, Petra. Você tá me ajudando a fazer justiça. Isso não tem preço. É hoje que o Antônio cai." O delegado se levanta e sai às pressas. Ele pede para Silva emitir um mandado de prisão contra Antônio e diz que eles precisam ir na mansão o quanto antes. Todos começam a se dirigir para a mansão de Antônio com as viaturas. Ao escutar os sons das sirenes da polícia se aproximando da mansão, Irene se desespera e diz: "Eu te falei, Antônio, que mais cedo ou mais tarde eles iam vir atrás de você." Antônio nega com a cabeça e diz: "Eu não vou ser preso de jeito nenhum. Eu vou dar o fora daqui agora mesmo." Antônio pega a chave de um dos carros e corre para o fundo da mansão para tentar fugir pela estrada de terra. Irene fica chocada com a atitude do marido e diz: "Antônio, você vai me deixar para trás? É isso mesmo?" Antônio responde, sem nem olhar para trás: "Eles não estão vindo atrás de você não, Irene. É melhor você ficar aí. Quando as coisas melhorarem, eu volto." Antônio não escuta nem o que Irene tenta responder e sai correndo por trás da mansão. Entra em um dos carros da sua empresa e dirige em alta velocidade em direção à estrada. De longe, Marino percebe que Antônio está tentando fugir e grita para os policiais: "O desgraçado do Antônio está tentando fugir pelos fundos. Vamos dar a volta na casa e pegar esse infeliz." Marino, Silva e os policiais dão a volta na mansão com as viaturas e perseguem o carro de Antônio a toda velocidade. Antônio percebe que as viaturas estão na sua cola e aumenta a velocidade do seu carro com tudo e grita: "Esses vermes não vão conseguir me pegar de jeito nenhum." Marino abre o vidro da janela da viatura, aponta a arma em direção ao carro de Antônio e grita: "Antônio La Selva, para esse carro agora!" Antônio vê Marino pelo retrovisor e acelera ainda mais com o carro. Marino começa a dar tiros na direção do carro de Antônio, até que um dos tiros acerta um dos pneus do carro do fazendeiro. Com isso, Antônio perde o controle do carro e Marino aproveita para cercar o desgraçado e fecha o carro de Antônio na estrada. Marino, Silva e os policiais saem das viaturas armados e o delegado grita: "Sai desse carro agora, Antônio! Você tá preso!" Antônio é obrigado a sair do carro com as mãos para cima para não levar um tiro dos policiais e diz: "Mas você não tem direito de fazer isso não, Marino. Você não tem nada contra mim." Marino perde a paciência com Antônio e grita: "Cala sua boca, seu bandido desgraçado! Nós temos provas de que foi você o mandante do atentado contra a Lucinda. E agora você vai pagar pelo que fez, seu infeliz." Marino algema Antônio com toda a sua força e o fazendeiro cospe na cara do delegado e grita:
Você nunca vai conseguir me prender por muito tempo, seu delegadozinho de merda. Você não pode contra Antônio La Selva. Marino limpa seu rosto da cuspida de Antônio e diz: dessa vez, nem o Silvério vai conseguir te tirar da prisão. Sabe por quê, seu infeliz? Porque a sua filha Petra escutou e gravou você confessando pra sua mulher que você mandou matar a Lucinda. Agora você vai mofar na cadeia por ter feito mal pra minha mulher. Antônio fica chocado ao descobrir que Petra se voltou contra ele dessa forma. Mas antes que possa falar qualquer coisa, Antônio é arrastado para dentro do porta-malas da viatura, igual um bandido. Enquanto Marino observa a cena com ódio, mas com a sensação, finalmente a justiça está sendo feita. Será que dessa vez Antônio finalmente vai ser condenado? Aperta aqui embaixo no botão inscrever-se e escreve de qual cidade você está me assistindo.